Um espadachim que andava pela terra buscando um rival à altura e acabou encontrando uma espada cheia de almas e ficando cego. Você imaginaria que um personagem com essa história acabaria sendo lá do B de Mortal Kombat? É desse cara que a gente vai falar hoje, o espadachim cego Kenshi. Então, roda a vinheta e bora pra história. Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o Carlos, sejam bem-vindos ao Qual é a História. No vídeo de hoje eu vou falar de um personagem que eu acredito que não teve tanto destaque quanto merecia em Mortal Kombat, o espadachim cego Kenshi. E para começar a falar desse cara, vamos falar primeiro como ele ficou cego. Quando mais jovem, o Kenshi era um espadachim arrogante e orgulhoso que vagava pela terra buscando um oponente digno. Mas, por onde quer que ele passasse, ninguém conseguia se comparar às suas habilidades. Até que certo dia o Kenshi estava passando perto de uma floresta e ouviu alguns gritos vindo de dentro dela. Alguém estava pedindo socorro. Então, acreditando que poderia encontrar uma boa luta lá, ele foi ver o que estava acontecendo. E quando ele chegou, ele viu que alguns bandidos estavam assaltando um pobre velho. O espadachim então foi na direção dos homens que partiram para cima dele. Ele então calmamente sacou a sua espada e matou um por um sem nenhuma dificuldade. Então depois disso, Kenshi passou a acompanhar o velho que se chamava Song em sua jornada. E naquela mesma noite, enquanto eles estavam jantando, o velho disse uma coisa pra ele que mexeu com a sua arrogância. Um grande guerreiro precisa de uma grande arma. Você não concorda? O velho então falou sobre uma espada muito poderosa que poderia canalizar a energia do sol e usar fogo e aço para acabar com qualquer inimigo. A espada de Sento. Então, tomado pela arrogância de poder acabar com qualquer um, Kenshi aceitou que o velho guiasse até a espada. No dia seguinte, os dois seguiram até uma caverna em uma grande montanha, onde aparentemente a espada estava escondida. Só que o Kenshi achou aquilo muito esquisito, então ele se virou pro Song e perguntou: se essa espada é mesmo tão poderosa, por que você não a pegou para si em vez de me contar? Ora, meu jovem, basta olhar pra mim. Eu já sou um velho. Uma espada não me serviria mais de nada. Tudo que eu posso fazer é usar do meu conhecimento para guiar os jovens ao caminho certo. Então, acreditando nas palavras do Song, que realmente pareciam sinceras, Kenshi entrou na caverna. E já dentro dela, ele começou a ouvir alguns sussurros e vozes que o guiaram até chegar na espada. Porém, um pouco antes de tocar na espada, o Kenshi foi surpreendido por um ataque do Song, que se revelou sendo o feiticeiro Shang Tsung. O feiticeiro então contou pro Kenshi que seu verdadeiro objetivo era usar ele para chegar até a espada, que ao contrário do que o Shang Tsung diz pra ele, não absorve a energia do sol, mas sim as almas dos seus inimigos. O Shang Tsung então pegou a espada e começou a absorver as centenas de almas que estavam dentro dela. Então, o Kenshi tentou atacá-lo pela traição, mas na mesma hora o Shang Tsung arremessou uma magia que acertou nos seus olhos, o deixando permanentemente cego. Logo em seguida, o Shang Tsung abandonou a espada e o Kenshi na caverna para morrer, mas o que ele não tinha percebido é que ele não tinha absorvido todas as almas da espada. Algumas ainda tinham ficado presas lá dentro, que por coincidência eram as almas dos donos originais da espada, e que por mais coincidência ainda, eram os ancestrais do Kenshi. As almas da espada então ajudaram ele a sair da caverna e dali em diante elas serviriam como seus olhos, o guiando para onde quer que ele fosse. Após perder a sua visão, Kenshi passou vários anos treinando para aprender a lutar usando só os seus outros sentidos, para não depender sempre do defunto na espada, né? Ele aprimorou todos os seus sentidos ao ponto de conseguir usá-los como um sonar, sabendo exatamente a posição e os ataques dos inimigos. Essa habilidade acabou despertando o interesse da Special Forces, que na época estava procurando por pessoas habilidosas para fazer parte da sua equipe. Então, o Jax e a Sonya foram para o Japão, onde o Kenshi vivia. Quando eles chegaram lá, eles já foram logo tentando recrutar ele, mas no início ele não mostrou muito interesse. Porém, foi só a Sonya mencionar um nome que ele logo mudou de ideia. A Sonya contou para ele que naquela época eles estavam seguindo o rastro do Shang Tsung, que aparentemente estava vivendo no Outworld. Quando ele soube disso, ele automaticamente já aceitou. Porém, não ia ser tão fácil quanto ele achou, porque o pessoal que cuidava dos assuntos do Outworld era um grupo de elite, então, antes de qualquer coisa, ele ia ter que passar por teste pra provar que ele era bom mesmo. O que pra mim é uma baita sacanagem com o cara, eles foram lá encher o saco dele pra ele entrar no grupo, aí depois bota o cara pra fazer teste? Se for prova de matemática, ele já baixaria. Mas beleza, o Kenshi mostrou lá as habilidades dele pro pessoal, respondeu lá as provinhas, resolveu a fórmula de Bhaskara, resolveu o cateto da hipotenusa do capeta, foi tudo certo. Depois de tudo isso, ele foi aceito no grupo que cuidava das coisas do Outworld, e não demorou muito, ele foi designado para sua primeira missão. Um dos agentes da Special Forces tinha se perdido lá naquela dimensão, e o Kenshi ia ter que salvar ele. Então ele se preparou e atravessou o portal que ia levar ele direto pro Outworld, onde ele finalmente poderia ter a sua vingança. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena.
Quando chegou no Outworld, o Kenshi começou a explorar aquela dimensão em busca de alguma pista do paradeiro do seu colega. Durante essa exploração, ele chegou até uma vila fantasmagórica e abandonada, onde ele começou a ouvir alguns sussurros e vozes vindo de todos os cantos da vila. Nós somos muitos, você é só um. O intruso deve morrer. O mestre odeia curiosos. Então, quando ele menos esperava, centenas de almas começaram a surgir e foram até o centro da vila, onde elas deram forma à criatura de almas conhecido como Ermac. O que é você? Nós somos Ermac, criação de Shang Tsung. Perfeito. Então vamos ver qual de vocês me conta primeiro onde eu posso encontrá-lo. Kenshi então sacou sua espada e correu na direção do Ermac, mas antes que ele conseguisse fazer qualquer coisa com a criatura, o Ermac usou seus poderes para arremessar ele contra uma parede, fazendo o espadachim tossir sangue e largar sua espada. E depois que ele cansou do saco de pancada, ele começou a usar os seus poderes para enforcar o espadachim. Tipo Darth Vader, sabe? Mas nessa hora o Kenshi conseguiu recuperar sua espada e arremessou contra o Ermac. O poder que a espada tinha sobre as almas conseguiu libertar o Ermac do controle que o Shang Tsung tinha sobre ele, e agora livre ele tinha uma dívida com Kenshi. E para pagar essa dívida, ele decidiu ensinar para o espadachim as técnicas dos poderes mentais. Então o Kenshi passou por um duro treinamento com o Ermac, sabendo que esse poder seria muito útil para enfrentar o Shang Tsung. Porque não adianta nada você levar um canivete para enfrentar o cara que lança bola de fogo. Então depois disso, Kenshi agradeceu ao Ermac e continuou sua busca, agora mais forte do que nunca. Após seu treinamento com Ermac, Kenshi continuou sua jornada para encontrar seu companheiro desaparecido. Foi então que ele chegou até um templo abandonado. Ele então começou a vasculhar tudo procurando por alguma pista. Mas o que ele encontrou foi ainda melhor do que isso. Porque quando ele chegou numa área cheia de celas, em uma dessas celas estava um agente desaparecido. Então ele o libertou e ativou o sinal que indicaria para a Special Forces onde ela deveria buscá-los. Mas antes que eles conseguissem sair do templo, Kenshi foi surpreendido pelo Shang Tsung, que o atacou covardemente com um chute. Mas o espadachim conseguiu se livrar usando seus novos poderes, que mandaram o feiticeiro para longe. O Kenshi então saca sua espada e se prepara para receber o ataque do feiticeiro, que avançou contra ele arremessando bolas de fogo em formato de caveiras. Mas o Kenshi conseguiu bloquear todos usando sua espada. Mas ao se aproximar demais, o Shang Tsung acerta um golpe na sua mão, fazendo a espada voar longe. Os dois então começam a trocação de golpes, onde o Shang Tsung estava levando a melhor. Mas o Kenshi usou seus poderes telecinéticos para trazer sua espada de volta para sua mão. Então, descarregando todo o seu ódio, ele acertou um golpe de cima para baixo, cortando todo o peito de Shang Tsung. O corte fez com que as almas roubadas voltassem todas para o seu lugar de descanso, inclusive as almas que estavam dentro da espada que voltaram para dentro da caverna, de onde elas nunca deviam ter saído. Mas o Kenshi estava muito fraco depois da sua luta contra o Ermac e o Shang Tsung, então já sem forças, ele desmaiou. Quando acordou, ele se viu numa cama de hospital com a Sonya do lado dele. Ele então perguntou para ela o que tinha acontecido e ela contou que logo depois que ele desmaiou, um transporte da Special Force chegou e salvou os dois. Mas pro espanto do espadachim, ela falou que quando eles chegaram lá, o Shang Tsung já não estava mais lá. Ele conseguiu sobreviver ao golpe do Kenshi e conseguiu fugir antes que eles chegassem para capturá-lo. O Kenshi então se sentiu frustrado por ter falhado em cumprir sua vingança, mas ele se sentiu aliviado por ter libertado todas aquelas almas. Além, é claro, de ter salvado a vida de um agente da Special Forces. Alguns meses então se passaram e o Kenshi foi designado para uma nova missão. Ele deveria se infiltrar no clã conhecido como Red Dragon. Ele então aceitou a missão e foi até o ponto de encontro onde os candidatos a entrar no clã se encontrariam. Chegando lá, eles são recebidos pelo fundador do Red Dragon, Dagon, que informou que todos eles deveriam se enfrentar e aqueles que estivessem vivos quando o tempo acabasse fariam parte do clã. O Dagon então deu o sinal e a matança começou. Criminosos de todos os cantos do mundo se enfrentando e se matando, e o Kenshi estava no meio de tudo isso. Mas se você acha que ele ficou lá só no estilo Batman sem matar ninguém, você tá muito enganado. Algum tempo depois, o Dagon voltou para a arena, onde ele esperava encontrar pelo menos uns 10 vivos. Então imagina a surpresa dele quando ele viu que o único de pé era um espadachim cego. Depois disso, ele foi obviamente aceito no clã, onde ele passou a treinar, morar e espionar também. Todas as noites ele enviava informações para a Special Forces sobre o que estava acontecendo ali, inclusive sobre um ataque que eles realizariam ao vilarejo no dia seguinte. No dia seguinte, o Kenshi foi junto com o esquadrão até um vilarejo, onde a missão deles era sequestrar o máximo possível de moradores para que eles fizessem parte do Red Dragon. Mas em vez disso, o Kenshi aproveitava cada oportunidade para ajudar os moradores do vilarejo a fugir. Porém, enquanto fazia isso, ele acabou entrando na casa de uma espadachim que, sem perder tempo, sacou a sua katana e partiu pra cima do Kenshi, que tentou explicar a situação pra ela. Mas a mulher obviamente estava muito assustada e não estava nem ouvindo o que ele estava falando. O Kenshi então conseguiu desarmar ela, mas antes que ele conseguisse explicar o que estava acontecendo, o Dagon chegou querendo saber por que da demora. A mulher resistiu, senhor. Tive que enfrentá-la.
Fico surpreso que justamente você tenha problemas em uma luta de espada, Takahashi. Isso me dá uma ideia divertida. A partir de hoje você ficará encarregado de treinar essa mulher. Vamos ver quanto de problemas ela pode te arranjar. A princípio ele não gostou da ideia, mas já que ele não conseguiu ajudar ela a fugir, essa era a melhor forma de manter ela segura sem revelar o seu disfarce. No começo ela era muito agressiva com ele, tentava matar ele quase toda hora. Mas, com o passar do tempo, ela começou a perceber que ele era uma pessoa boa. Então, ela começou a confiar nele até o ponto que ela revelou que se chamava Sushin. A partir desse momento, a relação dos dois começou a ficar cada vez mais próxima. Os dois tinham se apaixonado. Por causa disso, Kenshi decidiu tirá-la de lá de qualquer jeito. Então, no meio da noite, ele levou ela pro lado de fora da base. Mas, o Dagon já imaginava isso e mandou um esquadrão para encurralar os dois. Mas agora que seu disfarce tinha sido revelado, ele não precisava mais se segurar. Ele então tirou assento da sua bainha e começou a estraçalhar todos que estavam em volta. Mas com a chegada de reforços, eles precisaram fugir. Os dois então se esconderam em uma caverna, onde passaram a noite juntos. E no dia seguinte, o Kenshi levou ela até o porto, onde um barco da Special Force estava esperando para levar ela para longe. E daquele dia em diante, o Kenshi nunca mais se encontrou com a Sushin. Alguns anos então se passaram onde o Kenshi estava em uma nova missão, mas dessa vez era uma coisa particular. Porque a Sonya tinha revelado uma informação muito importante para ele, e ele queria ver se era verdade mesmo. Mas infelizmente ele tinha chegado tarde demais. Quando ele chegou no seu destino, a única coisa que ele viu foi o corpo da Sushin caído no chão. Ela havia sido morta pelo próprio Dagon, mas não antes de cortar a cabeça de um dos soldados dele. A única coisa que o confortou foi que a informação que a Sonya deu pra ele era verdadeira. Ele tinha tido um filho com a Sushin. Um filho que estava bem ali na sua frente, escondido atrás de um móvel da casa. Acontece que depois que os dois fugiram da base do Red Dragon, o Dagon acabou ficando furioso com a traição. Ele então encontrou o lugar onde a Sushin estava morando e, chegando lá, ele matou ela. Mas ele não sabia da existência do filho dela com Kenshi, o que acabou salvando a vida do garoto. Mas isso estava prestes a mudar, porque alguns soldados do Red Dragon ainda estavam por ali. Então, preocupado com seu filho, Kenshi o colocou nas suas costas e começou a correr o mais rápido que pôde. Ele sabia exatamente como deixar o seu filho seguro. Ele ia levá-lo até o clã Shiraiu. Mas quando eles estavam quase chegando, o Kenshi foi atingido na perna por uma flecha disparada pelos seus inimigos, o que fez eles serem alcançados. Ele então mandou seu filho fugir enquanto ele segurava o Red Dragon. Mas graças ao cansaço e ao sofrimento da perna, o espadachim acabou sendo espancado sem dó. Mas nesse momento uma corrente atravessou o peito do líder do esquadrão, matando ele na hora. Hanzo Hasashi havia chegado para salvar a vida do seu velho amigo. Acontece que depois da primeira derrota do Shinnok, o Hanzo tinha deixado seu Scorpion, mas sem um rumo ou objetivo, ele só conseguia ficar pensando na morte da sua família e se afogar cada vez mais na escuridão. Até que certo dia ele conheceu o Kenshi, que através de seus conhecimentos e técnicas mentais, conseguiu ensinar o Hanzo como dominar sua fúria e controlar os poderes do Scorpion sem ser consumido por ele. A partir desse dia, o Hanzo começou a considerar o Kenshi um verdadeiro amigo. Um amigo que mesmo cego, lhe ensinou como sair da escuridão. Mas chega de flashback, volta pro presente. O Hanzo tinha salvado a vida do Kenshi e do seu filho, que ele logo descobriu que se chamava Takeda, que curiosamente é o nome do fundador do Shiraiu. Então, após uma breve conversa, o Kenshi decidiu deixar o seu filho aos cuidados do Shiraiu, para que ele se tornasse forte e disciplinado. Enquanto isso, Kenshi começou uma nova missão. Ele encontraria e mataria o semideus Dagon. O Kenshi então partiu em busca do Dagon, mas antes disso, ele ia ter que partir em busca de informações sobre ele. O espadachim então começou a invadir todas as bases do Red Dragon que a Special Force encontrava. Até que certo dia, ele finalmente achou o assassino da sua mulher. Ele invadiu uma base do Red Dragon e lá dentro ele encontrou uma sala secreta no subsolo. Uma caverna com um grande dragão vermelho acorrentado. O Kenshi então se assustou ao ver aquilo, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ele sentiu a presença do Dagon logo atrás dele. Opa! Se preparando para dar um golpe nele. Tá. Mas o Kenshi conseguiu pegar sua espada a tempo e conseguiu bloquear o ataque. O semideus então partiu pra cima dele, usando duas espadas e uma técnica ainda melhor que a do Kenshi. O Kenshi então tentou usar os poderes para afastar o Dagon, mas a magia do semideus estava bloqueando ele. Então, em um golpe inesperado, o Kenshi sofreu um corte muito fundo das suas costelas. Logo depois disso, o Dagon largou suas espadas e começou a espancar o Kenshi até cansar. E após isso, ele acorrentou o Kenshi e o mandou de volta para Special Forces, como um aviso para todos ficarem longe. Depois de se recuperar, o Kenshi é ordenado pela Sonya a se afastar de qualquer assunto relacionado ao Red Dragon. No começo ele não gosta da ideia de se afastar da sua vingança, mas ele entende os motivos da sua general. A sua vingança pessoal poderia acabar atrapalhando toda a investigação sobre o Red Dragon. Então desse dia em diante, Kenshi começou a ficar encarregado de cuidar dos refugiados que estavam vindo pro Earthrealm, vindo do Outworld. E também interrogar eles para conseguir informações sobre aquela dimensão. Ele continuou fazendo isso até que ele recebeu uma nova missão.
Ele teria que ir junto com Jax até o Netherrealm para capturar o Quan Chi que tinha fugido depois da derrota do Shinnok. Então durante essa operação eles conseguem capturar o feiticeiro e levar ele pro Earthrealm como prisioneiro. Mas quando eles fazem isso, eles são surpreendidos pelo Shirai Ryu que estavam sendo liderados pelo Hanzo para capturar o Quan Chi. O Kenshi então tenta convencer o seu amigo de que ele não deveria libertar o Quan Chi e usa seus poderes para segurar ele. Mas o Ace Scorpion diz que se ele valoriza a amizade dos dois, ele deveria soltá-lo naquele momento. Mas se escolhe, o Kenshi arremessa o Hanzo para longe. Ele então se levanta e os dois começam a lutar. O Hanzo então manda a espada do Kenshi pra longe, deixando ele completamente desarmado. E aí foi só uma questão de tempo até o Hanzo conseguir derrotar o Kenshi e libertar e matar o Quan Chi. Vocês não estão vendo por causa dos cortes, mas eu embaralhei esses dois nomes aqui um monte de vez. E aí o resto aqui eu já falei. O Shinnok se liberta, tem uma pancadaria doida, ele é preso de novo e segue a história. Depois da derrota do Shinnok, o mundo tá vivendo um período de paz. Então o Kenshi recebeu permissão para retomar sua investigação sobre o Dagon. Mas dessa vez ele decidiu não fazer isso sozinho. Ele se juntou com seu filho Takeda, que agora era um membro do Shirai Ryu, e juntos eles foram até a caverna de onde o Dagon aparentemente tinha surgido. Nessa caverna eles encontraram uma rocha misteriosa e quando eles se aproximaram dela, um homem pulou pra fora dela. Esse homem se chamava Taven, e ele era o irmão do Dagon. Então percebendo que o Taven não era igual ao irmão, o Kenshi e o Takeda explicaram tudo pra ele, e então ele se ofereceu para ajudar os dois na sua missão. E como ele também era um semideus, não demorou muito até ele conseguir sentir a presença do irmão dele. Eles então chegaram numa base do Red Dragon que ficava escondida no Himalaia. Eles então invadiram a base e foram direto até o Dagon, que quando viu seu irmão ali ficou meio preocupado, já que os dois tinham um poder equivalente. Mas o Kenshi pediu que ele cuidasse só dos soldados, e deixasse o Dagon pro seu filho e pra ele. Os dois então partiram pra cima do Dagon, que agora estava mais tranquilo, depois de saber que seu irmão não ia interferir na luta. Mas a sua calma logo acabou quando ele percebeu que o Kenshi não era o mesmo de antes. A chama da vingança estava muito mais fraca do que antes nele, e o espadachim estava muito mais calmo e focado. E além disso, o Takeda era quase tão habilidoso quanto seu pai. Então após uma sequência de golpes da dupla, o Dagon foi finalmente derrotado. E para finalizar, o Kenshi usou seus poderes para fatiar completamente o corpo do Dagon. Sushin tinha finalmente sido vingada e poderia descansar em paz. Kenshi wins. Bom, essa foi a história de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, clica no botão inscreva-se aqui embaixo. E ative o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo que eu trouxer por aqui. Também não se esquece de deixar o seu like e seu comentário nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que você gosta do canal. E assim, ele recomenda o vídeo para mais pessoas. E para finalizar, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de Mortal Kombat, porque isso me ajuda demais. Por hoje, fiquei com o meu muito obrigado e fui!